Fala, nação rubro-negra. Felipe Luiz largou o aço após a goleada do Flamengo sobre o Sampaio Corrêa e secador passar mal, porque o Flamengo se classificou para as quartas de finais e estavam falando que ia disputar rebaixamento, e o Flamengo, se bobear, vai ser campeão desse carioquete de novo. E vamos ver as falas de Felipe Luiz sobre Paquetá, sobre Pedro e sobre tudo que aconteceu nessa partida, variação tática que agradou muitos especialistas. Bora ver? Antes de tudo, se inscreve no FP do Fla para você não perder nada do Mengão. Bora ver isso aí então. E Felipe do seu lado esquerdo. Boa noite, preparado pela vitória, Lucas Bayer do Lance. Queria saber de você o quanto essa goleada e classificação muda o ânimo do Flamengo nesse início de temporada, ainda início de temporada, né? O Flamengo teve uma grande atuação contra o Sampaio Corrêa e também o quanto essa atuação do Pedro pode ser fundamental para ele começar o ano, né? Vem passando por um momento delicado, assim como a parte física de outros atletas também. Quanto esses dois gols podem ser importantes para ele. Obrigado. As atuações a nível individual são importantes para o jogador recuperar confiança, recuperar sensações com bola, mas no meu caso eu preciso recuperar comportamentos coletivos, e esse jogo serve muito para recuperar e corrigir esses pequenos detalhes que vinham se fazendo nos últimos jogos e que se fizeram em certa parte do jogo hoje, um pouco, mas menos, porque como não temos quase tempo para treinar, as correções, maior parte são em vídeo, então já vi outro tipo de posicionamento na qual facilita bastante o jogo da equipe, e com isso os jogadores jogam melhor, correm menos, mas principalmente recuperam sensações. Eles não esqueceram de jogar, eles sabem jogar, o futebol está dentro deles. São jogadores que ganharam com a camiseta do Flamengo, não podemos esquecer que faz um mês... Precisa de ritmo de jogo novamente, né? Porque a zaga principalmente está uma água. E eles são os que mais estão sofrendo por esse momento difícil que a gente passou. Estamos superando. Se inscreve no canal aí, rapaziada. Aqui à sua direita, Rodrigo Cerqueira do Grupo Globo. Na coletiva passada você tinha falado até que tinha sido um pouco injusto com o Everton Araújo por não ter dado tantos minutos talvez como ele merecesse nesse início de temporada. Hoje ele faz mais um jogo muito bom, coletivamente, individualmente, e eu queria te perguntar qual o espaço que o Everton Araújo tem nesse momento para os próximos jogos, como você pensa ele, num setor que é tão disputado ali, né? E se você me permite, se um jogo como esse também, contra o adversário, que a gente sabe que é mais fraco, mas quanto serve para recuperar a confiança de jogadores que eram tão pressionados quanto o Royal e o Samuel Lino, que participaram de vários gols hoje e jogaram praticamente os 90 minutos em cima, o tempo que tiveram em campo em cima do adversário, participando do jogo. Everton Araújo está se destacando, né, rapaziada? Eu fico muito feliz por ele, porque eu sempre acreditei nele. E ele foi um cara muito cobrado e criticado, e para mim, na minha opinião, injustiçado durante muito tempo, e ele nunca deixou de trabalhar. Aliás, ao contrário, cada vez trabalha mais. E o futebol devolve. Como ele dá tudo pro futebol, o futebol devolve para ele. E um grande momento que ele está vivendo é muito em função disso. Até o ponto de que hoje todo torcedor que cobrava tanto... Tá jogando muito o Everton Araújo, cara. Cobra com que ele esteja escalado. E o mesmo serve pro Lino, pro Emerson Royal. Todos eles são capazes de dar a volta do mesmo jeito que o Everton deu, que o Wesley deu, que outros jogadores... Cara, o Lino eu acho que vai recuperar a confiança e ainda vai render muito. Agora o Royal não vejo esperanças não, cara. É possível, depende do trabalho, de paciência e de que o treinador não desista deles. Enquanto eles são patrimônio do Flamengo, eu não desisto de ninguém e quero recuperar a melhor versão desses jogadores. Felipe, boa noite. Lucas P5, do Fla. É público que o Flamengo está atrás de um atacante central no mercado. E o scout analisou o nome do Marcos Leonardo e também do Richarlison. No seu estilo de jogo, para o seu time, você acha que o Richarlison se encaixa mais que o Marcos Leonardo? Essa é uma pergunta para o nosso diretor de futebol, contratação, eu sou o treinador. O Felipe Luiz, ele nunca vai responder isso aí, ele não vai responder isso aí, qual o jogador que ele prefere. As contratações, claro que todos opinamos, e dou opinião, mas o clube decide, porque, repetindo, o treinador tem o jogador que vem com muitos anos de contrato, o treinador às vezes não fica, né, tanto tempo como os jogadores. Então, obviamente, o clube é responsável pela montagem do elenco e eu sou responsável por fazer esses jogadores performarem. Felipe, boa noite aqui. Se inscreve no canal, rapaziada, para não perder nada do Mengão, hein? Muito qualificado do Flamengo, mas o objetivo também atingido, né, de chegar às quartas de final do Carioca. Qual o impacto de um resultado tão elástico como esse, com a atuação boa de jogadores que vinham abaixo, para retomar a confiança da equipe? E em cima desse objetivo de chegar às quartas, já é um clássico contra o Botafogo, jogo único, vai ser na casa do adversário, antes da Recopa e para eles antes da pré-Libertadores. O que você projeta desse clássico entre dois dos últimos campeões da Libertadores? Primeiro, sobre a performance, como eu falei, os jogadores, para mim é muito importante ver comportamentos no campo, para os jogadores é muito importante recuperar sensações. O Pedro, por exemplo, ver o gol novamente, estar perto da área, ter conexões, essa química entre os companheiros que jogam com ele, que eles se procurem. Por isso é tão importante esses jogos de pré-temporada, para que dê sensações para os jogadores, também guia para nós da comissão para poder
corrigir erros e conectar essas conexões que se formam dentro do campo. Sobre o jogo do Botafogo ainda falta a vitória, mas sem nenhuma dúvida que estamos diante de um Botafogo totalmente já em crescimento, com o David Ancelotti ano passado, que acabou muito bem, e com o Anselmi agora, que todo mundo sabe do grande treinador que ele é e do trabalho que ele fez nos clubes que ele passou, e dá pra ver como o Botafogo está jogando de uma forma... O Flamengo vai atropelar o Nanico Fogo. É muito bonita de se ver. Felipe, boa noite. Felipe, no momento da situação envolvendo o jogador do Sampaio Corrêa, a gente viu que você saiu do banco e foi até lá e todo mundo parecia muito desesperado até pela situação. Queria que você falasse um pouco qual foi a sensação. Cenas fortes, tá, rapaziada? Do jogador do Sampaio Corrêa aos 8 minutos do primeiro tempo. Jogadores, para que não desconcentrassem ele do jogo, porque a gente sabe que é uma situação muito sensível. É um momento que o futebol fica totalmente à parte, porque a gente está falando de uma pessoa ali. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência. Obrigado. Bom, quando ele cai, todos os jogadores, o primeiro impacto, né, o susto que os jogadores tomam naquele momento, porque já viu tantos casos acontecerem. Eu entrei lá primeiro porque eu vi o jogador convulsionando de longe, confirmei com o médico e queria passar para os jogadores que ele estava convulsionando, que não era um infarto, não era nada assim desse sentido, porque eu via que os jogadores estavam muito tensos e preocupados com aquela situação. Então eu tentei falar pro doutor tranquilizar os jogadores que estavam muito assustados naquele momento. E espero que o menino do Sampaio Corrêa se recupere. Estamos todos em oração para que isso não passe de um susto. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel, que ele se recupere e volte para jogo, né, rapaziada? Quero falar sobre o jogo contra o Vitória, né? O próximo compromisso do Flamengo. As duas últimas vezes que o Flamengo jogou no Barradão contra o Vitória, o Flamengo venceu, mas não foi um jogo tão fácil, né? Foi um jogo decidido nos últimos minutos. Em 24, gol do Carlinhos, e ano passado, gol do Bruno Henrique. Como é que você projeta essa partida que acaba se tornando um duelo importante para o Flamengo por conta da estreia no Campeonato Brasileiro, e o Vitória é um time que vem numa crescente no Campeonato Estadual? Como é que você projeta esse duelo? Obrigado. Todos os jogos são difíceis, nunca, jamais no Campeonato Nacional você vai achando que vai ser um jogo fácil. É ao contrário, sabemos da dificuldade que é jogar no estádio do Vitória, no Barradão. Sabemos a dificuldade que é jogar contra o time do Vitória, e a partir de amanhã começarei a estudar com tranquilidade o Vitória, até para preparar o melhor possível o jogo da terça-feira, que é muito importante para que a gente volte a vencer, ou vença no Campeonato Brasileiro. Felipe, aqui na sua direita. Vencendo, rapaziada. Não pode deixar o Palmeiras desgarrar, não. Eu queria te perguntar sobre o Paquetá hoje, porque a gente viu ele jogando numa função diferente no primeiro tempo, segundo volante, e participando muito, foi muito bem na nossa visão, na atuação no modo geral, mas principalmente no primeiro tempo. Queria te perguntar qual foi a sensação que você teve dele atuando nessa função, e até porque você perdeu o Jorginho, né? Possivelmente o Jorginho não vai estar disponível nem na Recopa, se o Paquetá pode ser uma opção para você nessa função pensando na Recopa. E se você pudesse explicar também a questão do Plata, que ele saiu no intervalo, estava com uma bolsa de gelo. Dá pra jogar, tá? Paquetá joga de 8. Relatou dores na perna, o Plata relatou dores na perna e, por precaução, substituímos ele para não correr riscos. Sobre o Paquetá, é um jogador que pode jogar em todas as posições do meio campo, é um jogador que tem muita qualidade, vem pegando ritmo, melhorando dentro do que são as características dele, e principalmente se entendendo com os companheiros. É um jogador ainda que está com essa carga emocional muito grande, então para mim era muito importante que ele recuperasse a sensação com a bola, principalmente, porque é tudo diferente. A grama aqui no Brasil, se você perguntar para ele vai falar, é uma adaptação enorme, porque a grama faz muita diferença num jogo de um cara que vem de uma liga que tem o melhor gramado do mundo. Então todo esse tipo de detalhe para mim era importante, que ele voltasse a se conectar e recuperasse essas sensações positivas com a bola, e que ele normalize estar jogando no clube do coração dele, porque, claro, como eu falei, vem com uma carga emocional grande, quer demonstrar tanto que acaba jogando até acelerado, e eu quero que ele tenha toda a tranquilidade, que a gente conhece o futebol dele, que é um craque, e que nos vai dar vai ajudar muito o Flamengo. É isso aí, Nação Rubro-Negra. Foram as principais falas de Felipe Luiz, falando aí no finalzinho do Paquetá. Realmente ele tá acelerado, ele tá querendo buscar o seu primeiro gol, bateu literalmente na trave ontem, uma jogadaça dele, conseguiu vir tabelando com o Pedro, entrou na área, tirou do goleiro, bateu na trave, mas ele já demonstra que está se adaptando ao elenco e à forma de jogar do Flamengo e ao futebol brasileiro. Ele tenho certeza que ele vai render muito no Flamengo, e ele pode sim jogar de segundo volante no lugar do Jorginho, ali fazendo a dupla com o Pulgar e deixando a Arrascaeta Carrascal mais avançado. Mas vai deixando sua opinião aqui nos comentários. O que você acha da classificação do Mengão? Fugimos do quadrangular do rebaixamento e provavelmente ainda seremos campeões do Carioca. Deixe sua opinião nos comentários, se inscreve no FP do Fla para você não perder nada do Flamengo.